Bom dia a todos e a todas que está presente mais uma vez na segunda semana da educação infantil e a primeira semana do bebê. Mais uma vez eu quero deixar aqui a minha alegria, a minha gratidão por estar participando desse momento e podendo estar compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências, das possibilidades que a gente vem tentando aí em fazer o nosso melhor. É uma honra poder hoje estar mostrando para vocês o que a gente tem desenvolvido ali na instituição e especialmente com os bebês, Essa fala que a Esther trouxe, da Maria Carmen Barbosa, é isso mesmo. Por tanto tempo, a gente ficou preso na fragilidade das crianças, e especialmente do bebê, e hoje a gente poder estar vindo mostrar esse potencial que eles têm, a sua autonomia, a forma com que eles pensam, é uma alegria muito grande. Então, eu quero iniciar, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, quero desde já falar que provavelmente muito do que vocês vão ver são também trabalhos ali, vocês vão ver refletido o trabalho de vocês. Essa constituição que eu tive nesse trabalho, nesse tempo, não foi minha, não foi sozinha, foi a partir do contato com os meus pares, com os colegas, das professoras, com quem eu orientei, quem eu estive junto no período que eu estava coordenadora. Eu não poderia deixar de citar e agradecer a professora Ângela Nascimento, a professora Marlene Torres, a professora Eliane Maú, a professora Maria Aparecida, que foram pessoas que trabalharam no berçário, professoras, no período que eu estava coordenadora, e que nas nossas trocas contribuíram muito para que eu conseguisse, nesse momento, estar desenvolvendo o trabalho que vocês vão ver nesse momento, tá? Agradecer também às famílias, às mamães dos meus bebês, especialmente, que são as que eu tenho tido contato, cotidianamente, que hoje estão aí também assistindo, disseram que estariam presentes, eu as convidei, porque eu estaria falando muito delas e do nosso trabalho. Então, eu quero colocar os slides aqui. Então, o tema de hoje é o trabalho com bebês em tempo de pandemia, Aqui está o meu nome, embaixo vocês sempre vão estar vendo meu endereço de e-mail, o nome do meu canal e no Instagram também, que são as redes sociais que vocês podem estar me procurando para a gente estar discutindo e vendo um pouco mais do trabalho. Eu quero iniciar com essa fala, um professor que eu amo muito, Que é o professor Mário Sérgio Cortella, que diz assim, é um texto muito lindo, depois quem tiver a oportunidade, tem o vídeo na internet também, e ele vem, ao longo da sua explicação, ele vem sempre reforçando essa frase: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições para fazer melhor ainda. Eu inicio com essa fala porque exatamente vai explicitar não só o meu trabalho, mas dos professores nesse momento de pandemia. É uma condição que não é desejável para ninguém, pegou todos de surpresa, estamos aprendendo nesse momento, mas nessas condições procurar fazer o nosso melhor, nos doar, não perder de vista as nossas concepções, as nossas intencionalidades, o que nós já conquistamos em relação à educação infantil. Então, nessas condições, fazer o melhor enquanto não temos condições. E eu quero aqui reforçar também que, por mais que o meu trabalho, eu considero que eu tive êxitos, mesmo nessas condições, nesse período, mesmo desenvolvendo o meu melhor, aparecendo como um trabalho, de potencial, eu não valido, esse trabalho cotidianamente com as crianças. Como que eu posso melhorar essa fala? Dizer que eu não defendo, depois da pandemia, ou um trabalho desse de atividades remotas com os bebês. E com bebês, nem com as crianças da educação infantil. É importante dizer porque a gente tem visto um discurso, na TV, na política, que a gente tem tido muitos êxitos, a educação infantil tem crescido no período remoto, e a gente precisa ter cuidado com os nossos discursos para que um estado de emergência, uma situação de emergência, ela não se torne permanente, porque vai trazer riscos para a nossa profissionalização, e também não garante esse desenvolvimento, tudo que a gente já construiu
né, na educação infantil nesse período. Então, para dizer isso, foi um trabalho bom, estamos nos constituindo nesse processo, mas por mais que o trabalho foi bom, foi bonito, não substitui o que ainda poderia ter crescido de desenvolvimento se a criança estivesse na instituição e com os educadores. Tudo bem? Contextualizar vocês, ontem eu já, algumas coisas eu vou passar, relembrar rapidamente, porque ontem eu já falei bastante, né, já adiantei um pouco do trabalho, mas contextualizar, para quem não pôde estar ontem, eu sou professora de um CEMEI, um Centro de Educação Infantil Municipal, que atende crianças de 6 meses aos 5 anos de idade, do berçário para a escola. Ele se chama CEMEI Celina Fialho Bezerra, atende as crianças em período parcial, então desde os bebês, lá só fica parcialmente, só no período da manhã ou só no período da tarde. Eu trabalho com o primeiro agrupamento do primeiro ciclo, é assim que a gente chama trabalhar, o ciclo de formação humana, né, que a gente conhece como berçário. O período é vespertino, que eu trabalho. Na minha turma, é composta por 18 bebês, né? A gente sabe que tem as normativas, tem unidades que trabalham mais do que isso, mas lá na unidade é em virtude do tamanho da sala, né? Então, a gente tem toda uma justificativa aí do trabalho, a sala é bem pequena, tem entre outros contextos, são 18 bebês. A minha turma tem muitas diferenças de idade, porque é apenas um berçário por período, então lá eu tenho crianças que chegaram com 6 meses, tem crianças que tinham 1 ano, crianças com 1 ano e 5 meses, e crianças que, a partir do 1º de abril, já completaram 2 anos. E eu tenho o auxílio de 2 estagiárias, né, que me ajudam muito, que é a Kelly e a Luana. A Kelly, nesse período, ela foi remanejada para um outro serviço, mas a Luana, né, continuou aí como meu braço direito e também foi de grande importância para o desenvolvimento desse trabalho. Por que os bebês, né, Michele? No seu currículo aí na apresentação, vem falando que você veio da secretaria, né, teve uma experiência na secretaria de assessoramento pedagógico, depois você passou 4 anos na coordenação pedagógica, e daí você retorna para a sala nesse período. E por que os bebês? Eu tenho um projeto particular, profissional, um desejo muito grande de acompanhar a turma, né, pegar uma turma de berçário que iniciou, é o primeiro contato ali na instituição, e acompanhar essa turma até o final ali da pré-escola, até os 5 aninhos. Como eu trabalho num centro que já tem, né, todos esses agrupamentos, uma oportunidade maravilhosa de eu poder fazer esse trabalho. Então, quando eu retornei, o meu pensamento foi esse, de colocar esse projeto em prática. Mas por quê, né? Eu penso que essa proposta, esse trabalho, vai me desafiar bastante a sempre procurar ser uma professora melhor. Eu penso que eu não poderei, ano após ano, contar as mesmas, a história do e isso vai me possibilitar acompanhar, perceber como que esse desenvolvimento acontece em cada agrupamento. Então, desenvolver o nosso lado, né, que é muito importante enquanto professor também de pesquisador. Então, eu tenho esse desejo muito grande. E também porque as professoras que trabalhavam no berçário, quando eu estava como coordenadora, me desafiavam muito também no sentido de me colocar a estudar e de pensar as possibilidades. Porque na instituição em que eu trabalho, lá os bebês, eles não ficam só na sala, lá os nossos bebês, eles participam de todos os contextos da instituição. Se as crianças vão no refeitório, os bebês fazem as suas refeições no refeitório, lá tem o parque de areia, todos os bebês frequentam, lá tem o parque com a casinha do Tarzan na grama, os bebês frequentam, a gente tem horta, os bebês vão na horta, a gente tem socialização, os nossos bebês vão na socialização. Então, pensar esse contexto em que o bebê, né, é visto não como um ser frágil, que tem que ser cuidado e tudo, mas numa pessoa potente,
competente, que é capaz, mesmo dentro da sua especificidade, participar desses contextos. Então, sempre me desafiaram a estudar. E o professor Paulo Sérgio Foch tem sido uma referência nesse momento para mim. Eu tenho lido os artigos dele, acompanhado, e uma das palestras que ele fez que me motivou bastante nesse período foi que ele disse assim, que a gente está em busca de um profissional da educação infantil como um todo, que os moldes que a gente tem, né, no ensino fundamental, ou que a gente estudou enquanto ser professor, essa concepção do professor que ensina, né, que dá atividades, não serve para a educação infantil. Então, isso mobilizou a pensar que professor é esse. E daí ele vai mais além nessa fala. E ele fala que ainda está para ser inventado esse professor, que essa figura do professor que ensina, que dá aula, né, que quer as crianças todas sentadinhas ali, não serve, esse contexto, esse professor não serve para os bebês. Então, esse processo de trabalhar no berçário precisou que no período em que eu deixei a coordenação até assumir a sala, que eu me desconstruísse, né, e desse o lugar para esse novo profissional que eu precisava me tornar, um profissional que discuta, atenta, reflexivo, que ali como ser, como um adulto, com muitas experiências, né, em alguns sentidos, mas que também estivesse aberto para aprender o que os bebês têm para nos ensinar. Então, foi isso que me moveu. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho antes da pandemia, né, retomar um pouquinho ontem o que nós discutimos sobre, né, na avaliação, que não é o final, gente. Eu vou falar do trabalho durante a pandemia, mas o trabalho que eu desenvolvo durante a pandemia tem muito, tudo a ver com o que eu já tinha me proposto, né, a trabalhar, se não houvesse, antes da pandemia e se não houvesse a pandemia. O que eu precisei fazer nesse período é adaptar as situações e pensar no alcance dessas crianças da melhor forma possível. Então, é interessante aqui vocês observarem, né, ontem eu já falei da acolhida, né, como que foi a acolhida das famílias, eu fui muito bem recepcionada pelas famílias, mas também pensei nessa recepção, nessa acolhida, de maneira bastante afetuosa, que eles tivessem um tempo para entrar na sala lá do berçário a gente tem os combinados, né, que ninguém entra de calçado, porque os bebês arrastam e tudo, então as famílias foram muito abertas a isso, mas tiveram esse espaço para entrar, olhar, ficar com o seu bebê até ele se acalmar, ali a gente acalentou eles me conheceram, né, e assim foi essa acolhida nesses primeiros dias. Falei ontem da carta, não é verdade? Da carta dessa acolhida que eles levaram depois, porque ali no momento o choro, a prioridade é o bebê. Mas depois eles foram para casa com essa cartinha onde eles puderam ler quem sou eu, as minhas experiências. Era uma carta onde eu demonstrava as minhas intencionalidades com o bebê deles, né? Então eu penso que isso tranquilizou um pouquinho eles. Dessa acolhida, das famílias e das minhas crianças, a organização do espaço é muito importante, né, para essa acolhida, um espaço onde a criança possa ter autonomia, onde ela possa chegar e já ter ali algo para ela se distrair, para ela manusear, para ela entender, né, o espaço. As minhas estagiárias ajudam muito nesse processo, né, porque eu já apresentava antecipadamente o planejamento para elas, e essa organização dos espaços, elas me organizavam com antecedências para as crianças chegarem e já estar nesse formato aí. Então, cada criança, né, cada bebê, ele já ia para esse espaço, já manuseava até que a gente acolhia todos, esperava eles se acalmarem, né, para a gente dar os outros encaminhamentos. Aqui eu trouxe para vocês algumas experiências, vivências, né? Ontem até estava conversando com uma amiga que me ajuda muito, o meu braço direito, ainda coloquei para ela, né? Ainda tem um pouco de receio, dificuldade, não sei, mas vou precisar estudar um pouquinho mais sobre isso,
porque há alguns conceitos que falam que a experiência é aquilo que acontece pelos sentidos, de experienciar uma situação e a partir dela você construir a vivência. E já em outro conceito fala que a vivência é um processo de você viver situações, né, e nisso você criar experiência. Então, eu coloquei os dois aí, depois a gente pode, em um outro momento, estar retomando esse conceito, mas vocês vão ver que estão os dois aí. Mas apresentar para vocês algumas propostas que, nesses 19 dias, eu já tinha possibilitado, né, aos meus bebês. Vocês vão ver aí, a primeira semana foi totalmente no espaço interno, né, da sala, para eles se adaptarem ao espaço, se adaptarem, né, ali aos adultos que estavam naquele contexto, aos materiais que estavam ali disponíveis. Já na outra semana, a gente já começou a colocar algumas propostas um pouco mais dirigidas, vamos dizer assim, com uma intencionalidade um pouco mais afinada. Então, de já propor algumas rodas, de ter essa conversa mais perto, deles manusearem, né, diversos materiais. Na primeira imagem, vocês vão ver, eu trabalhei com eles já dentro dos dias presenciais, o cesto dos tesouros. Ali na imagem do lado, a gente trabalhou um livro de música, onde a gente observava o livro e cantava com as imagens que aparecia. No outro ali, uma contação de história, né, com um livro de pop-up ali, onde os animais vêm para fora. Nesse mesmo dia, eu articulei, né, o livro que eu estava contando, que era de fazendinha de animais, e eu trouxe um animalzinho, né, um pintinho, para a sala, para eles terem contato. Foi maravilhoso esse momento. Possibilitei também ali no espaço do solário que a gente fizesse uma roda de música, né? Prof. Michele, você sabe tocar violão? Não, mas os bebês ali naquele momento, né, de ver eu com o violão, tirando ali algumas notas, né, ficaram ali tentando cantar juntos, ficaram ali impressionados com o instrumento. Na foto abaixo, a gente tem uma bandinha, né, instrumentos musicais de bandinha infantil na unidade. Então, eu levei essa sacola para eles estarem manuseando esses materiais, observando o som. Na outra imagem ali de cima, é uma atividade simples, né, uma proposta simples de recepção para eles da fita colorida no chão, né, e daí se a gente for observar mesmo com o olhar de educador, ali naquele momento é a percepção visual, a atenção, a concentração, movimento de pinça, né, então a gente tem ali, por detrás ali dessa brincadeira, dessa organização do espaço, as nossas intencionalidades. Ali no espaço externo, a gente tem um espaço externo lindo, onde não só pela amplitude, mas eu proporcionava trazer outros materiais, né, estruturados ou não, mas para possibilitar, né, que as crianças se apropriassem desse espaço de maneira lúdica e agradável. Fizemos uma experiência com gelatina, né, eu trouxe algumas bacias com gelatina, e ao preparar, né, eu preparei em casa essa gelatina, e para ela congelar, para ela gelar, eu coloquei alguns objetos, alguns brinquedos no fundo. Para quê? Para eles terem um objetivo de tocar nessa gelatina, de procurar esse brinquedo. Foi um momento bastante especial também para todos nós ali na unidade. O espaço do parque, né, ali que eles se movimentam, eles têm toda uma autonomia. Essa foi a primeira vez, nós só pudemos ir uma vez só nesse período, né, no parque, por conta do cronograma, por conta da adaptação, mas assim, foi lindo também. Ali a gente tem um bebê, né, que gosta muito de areia. Eu até achei que por ele ter feito isso, talvez nunca tivesse brincado, mas conversando com a família falou que não, é porque ele gosta muito mesmo e já é dele, ele gosta de rolar mesmo na areia. Aí os potes que a gente tem, o balanço, essas imagens é para mostrar para vocês que as crianças, elas, da autonomia que elas têm, né, na instituição. Não tinha sido possível ainda a gente ir no espaço dos outros brinquedos de ferro, né, mas foi por falta de
de tempo mesmo, que logo houve a suspensão das atividades, nem na horta, mas com certeza, né, se não tivesse esse momento do coronavírus, da pandemia, e nós estivéssemos na instituição, com toda certeza eu teria muitos registros das crianças nesses momentos lá na instituição. E agora, Michele, com tudo isso que você se planejou, com tudo isso que você nos mostrou, em tempos de pandemia, o que fazer? Né? Foi o que todos nós nos perguntamos na instituição, todos nós como educadores, até porque a suspensão das atividades ela foi repentina, até porque não tinha como a gente se preparar, a gente não sabia como, né, até então, como o vírus ia acontecer aqui no Brasil, a gente sabe que diferentes países ele teve vários formatos. Mas no período de pandemia, o que a gente fez? Primeiramente, enquanto professora, estudar. Então, eu fui procurar saber, né, ler um pouco o que estava acontecendo nos outros países, o que a educação estava fazendo nesse período, como os professores estavam se organizando, e daí a gente sabe que os outros países fizeram homeschooling, né, que até foi bastante comentado aqui no Brasil, era uma proposta para algumas outras etapas, mas eu fui primeiro procurar saber mais o que né, dentro desse contexto a gente poderia estar fazendo. Lembrando ontem, né, que eu falei, a gente passou por um processo aqui no município de alguns decretos, né, que nesse período antecipou o nosso recesso. Então, enquanto a gente estava se organizando, pensando no que fazer, foi antecipado o nosso recesso e foi nos dado férias, né? Então, nesse momento, como eu citei ontem, eu mantive o contato com as famílias individualmente, acolhia elas nas suas aflições, né, nas suas preocupações. Nesse momento que as famílias me perguntavam, né, sobre o que iria acontecer, eu perguntava como elas estavam, como estavam as crianças, em que eu poderia estar ajudando nesse momento, passava dicas para elas, né, desse momento, da importância da higienização, do cuidado com o bebê, né, o que eles poderiam estar auxiliando nesse momento em que a gente estava passando por esse desafio. Outra questão importante foram as reuniões, né, logo depois que foi anunciado o nosso retorno e o lançamento do programa de atividades para além da escola. A nossa instituição, junto com o diretor e a coordenação, se reuniu em pequenos grupos e ali nós discutimos as concepções, o que estava em jogo, a nossa intencionalidade, o perfil de trabalho da instituição, da nossa comunidade, e ali nós pensamos juntos uma forma de trabalho nesse período para melhor atender as famílias e as nossas crianças, né, os nossos bebês. E ali montamos o nosso plano de ação. Isso foi muito importante, né, é muito importante o coletivo da instituição, né, a presença da direção e da coordenação, no nosso caso do Paulo e da Luciana, foi crucial, né, para esses debates, nos ajudaram muito a pensar em como aconteceria, né, todo esse trabalho. Então, nós estudamos, nós discutimos, montamos o plano de ação, discutimos também a importância de conhecer novamente, nós já, né, no início ali dos dias, dos primeiros contatos com as crianças, nós disponibilizamos às famílias um levantamento diagnóstico para conhecer a comunidade, que é um trabalho que nós desenvolvemos todos os anos, para a gente montar o perfil e saber como que a gente vai trabalhar ali naquele momento, naquele ano. E com a vinda da pandemia, a gente sentiu a necessidade novamente de fazer esse levantamento, mas agora com outros questionamentos, né? Que daí, nas imagens à frente, deixa eu ver se já está aqui, não está, mas nas imagens à frente vocês vão ver do questionário que eles responderam, o lugar onde eles estavam, se estavam trabalhando, quem estava cuidando, né, desse bebê, os espaços que eles tinham na casa, no desenvolvimento desse projeto, quem que poderia estar disponível para estar auxiliando esse bebê, se era interessante, entre outros. Que daí eu vou lembrando também e vou pontuando para vocês. Mas também foi um trabalho de extrema importância para a gente saber como que ia desenvolver, como que ia ter acesso a todos esses bebês e todas essas famílias nesse contexto. Qual foi o objetivo do nosso trabalho, né, com o projeto, o programa de atividades para além da escola?
Primeiro, a manutenção de vínculos entre os bebês, as famílias e a instituição. Né, eu levantava muito essa problemática, né, com os meus pares, com os colegas da instituição, com a gestão, que a gente não poderia ficar ali daquela forma parados, porque o fato de a gente estar parado, da unidade estar de certa forma fechada, a gente estava dizendo algo, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, com o que os nossos silêncios, os nossos dizeres dizem, o que a comunidade entende acerca disso. Falei porque o hospital está funcionando, a farmácia está funcionando, o mercado está funcionando, algumas lojas funcionando, são ditos como serviços essenciais. E a escola, a instituição, ela é essencial. Então, vamos retomar agora as nossas concepções acerca da função da instituição. Dentro disso que a gente concebe, qual o trabalho que a gente pode desenvolver. Então, veio o programa de atividades para além da escola, né, e dentro disso a gente pensou, primeiro de tudo, a manutenção de vínculos. A gente precisa estar perto dessa família, não vamos conseguir desenvolver o trabalho tal qual foi pensado e desenvolvido no interior da instituição, mas nós precisamos muito fazer algo, né? Então, é isso, manter os vínculos com os bebês, as famílias e a instituição. Com o desenvolvimento do programa, fortalecer os vínculos afetivos entre os bebês e seus familiares. Né? Ontem eu ainda comentei, não é pelo fato das crianças irem meio período para a unidade que o outro período está com as famílias. Né? Eu até citei, na minha turma tem crianças, bebês, que de manhã ficavam com uma babá, às vezes não eram nem uma pessoa da família, ficavam com a babá, à tarde ia para a instituição e à noite estavam com essa família. E agora essa família ia estar esse período todo com esse bebê. Daí, depois, ao final, vocês vão ver os relatos, algumas mães falam assim, nossa, eu pude conhecer o meu bebê, né, pude aprender mais sobre ele, sobre o seu desenvolvimento, né, depois vocês vão estar vendo aí um pouco dos relatos. E um outro objetivo, promover momentos significativos de interação e brincadeira no contexto familiar. É muito importante, gente, a gente está com um desafio muito grande, uma condição, né, muito desafiadora, mas a gente não pode perder de vista as nossas concepções e as lutas que nós já enfrentamos e já conquistamos enquanto espaço de educação infantil. Então, os palestrantes aí ao longo, né, das lives veio falando desse trabalho na educação infantil, da importância, quando o tratado do currículo veio falar dessa especificidade, do cuidado que a gente tem que ter nesse momento ao propor, né, as atividades para as crianças, mas nunca esquecer, né, dos eixos norteadores do nosso trabalho, que são as interações e as brincadeiras. A instituição é um espaço de maior potencial, vamos dizer assim, porque ali tem crianças da mesma faixa etária diferente, mas a gente não pode desconsiderar que no interior da família também, no contexto familiar, essas interações e essas brincadeiras também podem ocorrer. E daí, como educador, como eu posso possibilitar que elas ocorram e nessas interações e brincadeiras eu atinja os meus objetivos, né, tanto para esse momento de pandemia, quanto aqueles que já estão prescritos pelos nossos documentos norteadores. Então, aqui eu tenho algumas imagens, tá bom? Eu vou só citar rapidinho, aqui mostrando para vocês o conhecer as famílias, né, então eu coloquei o levantamento diagnóstico, foi um levantamento diagnóstico de 2 páginas, então ali a gente tinha inúmeras perguntas, as famílias da minha turma, os 18 bebês, todos responderam todas as questões. Na última página do documento, né, também estava pedindo autorização para as famílias, se autorizava a exposição de imagens, especialmente, e ali a gente já falou que a gente iria documentar esse trabalho, e a partir desse documento nós gostaríamos de já apresentar, de trabalhar as experiências. Então, as famílias foram totalmente abertas, né, elas autorizaram, e ainda assim, para esse trabalho de hoje, eu ainda entrei em contato com as famílias, expliquei, falei da importância, e todas autorizaram, tanto as imagens quanto os depoimentos que vocês vão ver logo depois. Aqui uma foto
né, do momento de construção desse kit. Então, ali está eu e a minha estagiária. Importante lembrar que a gente tomou, né, todos os cuidados de higienização, a gente confeccionou esses materiais na instituição, e na construção desse kit, na entrega para as famílias, a gente fez um combinado, né, de que elas não chegassem já em casa e já entregassem esse material na mão dos bebês. Era importante deixar esse kit em quarentena, né? Então, deixar abrir, tirar todos os materiais, deixar em lugar que pegasse bastante sol, né? A gente entregou na quarta-feira e a proposta, a gente ia mandar a primeira proposta só na outra semana. Então, a família teve tempo hábil para fazer esse trabalho, né? Porque foi uma preocupação nossa também de estar enviando esses materiais para os nossos bebês. Mas, graças a Deus, a gente só tem depoimentos positivos, significativos, não teve nenhum problema. Aqui a entrega, né, para as famílias, eu registrei cada uma, junto com o kit foi uma cartinha, porque ali no momento são muitas dúvidas, né, então ali os pais vão chegando, a gente não tem muito tempo, às vezes é o horário de trabalho deles, não tem muito tempo para explicar, então eu sempre mando uma cartinha, falo para eles da importância de estarem lendo e me dando um retorno, se há dúvidas, o que eles entenderam, explicando, né, desse kit, o cuidado com os materiais, o que eles precisavam esperar, o que eu estava esperando deles enquanto parceiros, para a gente desenvolver um trabalho de qualidade ali com os nossos bebês. E aqui uma foto, né, do dia que uma das mães, eles são gêmeos, são bebês da minha turma, o dia que a mãe entregou, né, o kit, mostrou o kit para eles. Os materiais do kit pedagógico, mostrando rapidinho para vocês, aqui tem algumas imagens do que conteve nesse kit. São inúmeros materiais, mas assim dizer, foi ao todo confeccionado 3 kits diferentes. Por quê? Eu tinha uma bebê de 6 meses, que era a minha bebê mais bebezinha, então alguns desses materiais não seriam interessantes para o desenvolvimento dela nesse período. Tenho bebês de 8 meses, né, 9 meses, a 1 ano e 5 meses, então também foi um kit diferenciado, porque algumas das propostas também não eram interessantes para a faixa etária, e eu já tinha crianças que estavam ali com 1 ano e 8 meses a 2 anos, que já tinham outros interesses, outra autonomia, então foi necessário fazer materiais que adequassem às necessidades e à fase do desenvolvimento. Mas aqui está todos os materiais, tá bom? Para vocês verem o que compôs, mas uns teve em um kit, outros teve em outros. Então aqui nós organizamos um kit de pintura, com alguns materiais que tinha na unidade, né? Eu mandei uma receita, essa foto ela tem os 2 lados, uma de massinha caseira e a outra de bolha de sabão, revista para eles folhearem, fita crepe para uma atividade, eu coloquei etiqueta com material surpresa, um saquinho com recortes de papel crepom colorido. Eu confeccionei um livrinho para eles, né, com papel cartão mesmo, imprimi em casa algumas imagens coloridas de animais, né, bem próximos daquele da foto que vocês viram em que a gente cantava as músicas. Confeccionamos esse material do Tampesca, né, que é uma sacolinha com tampas de várias cores e vários tamanhos, bolinhas, né, eu até falo no vídeo do canal que o desejo era mandar bolinhas de piscina, mas a gente não tinha suficiente, mas não foi impedimento para a gente possibilitar a proposta. Então, confeccionamos essas bolinhas, né, ali foi um material que a gente chamou de brinquedo de criança, que é para a família confeccionar, que estimula o sopro. Aí a última imagem aí é para contação de história, confeccionamos palitoches com a história dos 3 porquinhos. Aqui mais um pouco dos materiais, a fita adesiva larga com plástico para fazer experimentação com gelo, um saquinho de pipoca com inúmeros balões coloridos, o livro sensorial, que também está lá direitinho cada página no canal, depois se vocês quiserem estar vendo, que foi para os bebês bem menores, a lata de palitos, né, para eles colocarem os palitos ali na tampa, vocês vão ver que tem os recortes, o pote de fitas, para estimulação, né, do puxar, de pegar, percepção visual, a garrafa de canudos, para colocarem, né,
os canudos dentro. Confeccionamos um envelope para trabalhar a parte sensorial e a percepção visual do bebê. Então, ali nós dispomos todos os tipos de papéis que nós tínhamos na instituição, né? Colocamos sacolas também, tipos de tecido, e organizamos nesse envelope para que, ao manusear esses materiais, eles tivessem essas percepções. E, ao final, ali, o caderno, eu encapei com muito carinho, organizei, coloquei foto, coloquei os registros do desenvolvimento dos bebês, dos 19 dias que eu tinha tido contato com eles, porque a ideia do Diário do Desenvolvimento do Bebê era a gente registrar esse percurso. O desejo era de educador e pais, famílias, escreverem juntos, né, relatarem, documentarem esse momento vivido por esses bebês. Então, foi assim um caderninho pequeno mesmo, encapado. Como foi organizado o trabalho? Então, era uma proposta por semana, né? Os vídeos eram vídeos direto às famílias, né? Mais uma vez, ontem ainda coloquei a preocupação da exposição de telas. A gente sabe que nesse momento o nosso meio de comunicação é a partir das tecnologias, mas a gente também tem que considerar que o uso, né, é desenfreado, o aumento desse uso também traz prejuízos, né, tanto para nós adultos, ainda mais para as crianças. E os bebês, especialmente, têm uma restrição, né, pela organização de pediatria, se eu não me engano, mas que restringe o acesso a exposição de telas aos bebês. Então, ligado a isso, eu fazia os vídeos de orientação direto às famílias, sempre me vestia como os bebês me viam lá, porque eu sabia que essas famílias, vez ou outra, ia assistir perto desse bebê, então eu colocava sempre o meu jaleco, a minha tiarinha, para eles poderem, né, se sentir ali, me ver, né, como eu estava na instituição. Nessas orientações, nesses vídeos orientativos, eu falava para a família qual material retirar do kit, a melhor forma de conduzir, o que eles podiam perceber no bebê naquele momento, qual que era o melhor espaço, né? Eu ia trazendo elementos para eles, não para que eles fizessem como eu faria na instituição, isso é importante deixar claro. Essas orientações era já porque eles não são educadores, iam desenvolver uma brincadeira, como que eles poderiam aproveitar o máximo essa brincadeira? Então eu mostrava para eles situações de qual era o melhor espaço, o melhor horário, né? Para que eles tivessem esse prazer e conduzisse bem, tivesse esse momento prazeroso com o bebê. Era uma proposta por semana, uma proposta do kit, mas lembrando, era considerado todo o cotidiano do bebê. Então, nos meus registros, o que eu tenho, por exemplo, eu tenho crianças que não, famílias que não deram devolutivas de todas as propostas. Eu tenho famílias que não me deram as devolutivas dentro do que foi combinado, que deram devolutivas, às vezes, de todos esses materiais, de um material, né? Mas o que é considerado nesse processo? O cotidiano desse bebê. Então, essa família que não conseguiu me dar devolutiva dentro do que foi proposto, nas conversas, nas ligações, é considerado na conversa o que eu pergunto sobre o bebê. Como que está esse bebê? Por que não foi possível fazer atividade? Qual que foi a dificuldade? Como que esse bebê passou essa semana, então? Não fez atividade. Mas o que ele fez essa semana? O que foi proporcionado para ele? Como que ele tem se alimentado? Esse bebê que estava lá na instituição, né, que agora já tem já tem mais 3 meses que já se passaram de vida. Como que ele está nessa autonomia do comer? Já foi introduzido algum alimento diferenciado que ele ainda não comia? Um bebê que já tem uma autonomia maior, ele já está comendo sozinho? Você já procurou colocar ele para comer sozinho? Então, é isso, gente. É a gente se apropriar daquilo que a família tem para nos dizer também. A gente não pode desconsiderar o que as famílias estão passando, o contexto desse bebê. Então, é um pouco disso também que eu tenho feito com essas famílias que têm tido essas dificuldades de dar o retorno. E as devolutivas foi combinado com as famílias, que seriam por meios de fotos, vídeos, áudios, ligações e escrita no Diário do Desenvolvimento do Bebê. A escrita, todos estão escrevendo, cada um do seu jeito, mas os Diários de Desenvolvimento dos Bebês
todos estão tendo o registro das famílias. Fotos, tem famílias que eu recebo mais fotos, outras menos, outras nenhuma. De outras famílias, eu já recebo fotos, vídeos, de outras famílias só vídeos, mas por que foi combinado com essa família essas inúmeras formas de registro? Porque no diagnóstico já foi me passado que muitas não teriam condições de mandar todos eles, de mandar um ou outro, mas alguma forma de registro eles têm me mandado e isso tem servido para eu estar fazendo os meus próprios registros, para estar acompanhando o percurso desse bebê. E aqui são alguns registros. Desculpem aí, mas eu fico até emocionada de ver a saudade, né, que a gente sente nesse momento. Na primeira imagem a gente já tem aí a família que deu o retorno das bolinhas de sabão. Não deu para colocar toda, gente, é uma imagem mais linda do que a outra. Eu só tenho a agradecer as famílias dos meus bebês, que são, assim, muito parceiras. Dentro das suas dificuldades, dos seus desafios, eles têm tido muito carinho comigo, visto a minha disposição e, de alguma forma, também se disponibilizado a desenvolver o trabalho. Não foi possível por todas, né, todos os momentos, mas eu tentei colocar para vocês verem o desenvolvimento dentro daquilo que tinha sido proposto pelo kit. Aí a gente tem ali, né, do material de pintura, o bebê ali, né, explorando, pintando, por mais que a gente mandou, né, a folha, o papel, mas a gente sabe que isso acontece por meio do corpo deles e depois se externa, né, para o papel. E isso tudo eu conversava com as famílias, né, quando eu ia dar o retorno dessas atividades, agradecer pela semana, eu sempre falava para eles como que foi importante, o que essa proposta, eu falava, famílias, vocês brincaram, né? Então, brincaram de tinta, mas vocês sabem o que isso pode desenvolver no seu bebê? E daí explicava para eles, olha, ali a gente trabalhou as sensações, a gente trabalhou as cores, a percepção visual, a gente trabalhou, né, essa coisa que o bebê tem de trabalhar essa sua sensibilidade, porque muitos, eles relataram que tiveram nojo, né, da tinta, ou que pintaram tudo o chão, as paredes, e eu explicava, é isso mesmo, porque precisa partir deles para o externo, eles precisam de um espaço maior, e nisso as famílias também iam compreendendo a importância desse trabalho. Do lado ali, né, a criança manuseando o envelope surpresa com os materiais diferenciados que nós mandamos. Ali a brincadeira do papel crepom, né, das tiras, que eram para eles fazerem esse movimento de desenrolar essa tira, correr, né, embolar, e a gente vai ver, eu tive uma experiência também nesse processo de mandar essas propostas, das famílias reinventarem as brincadeiras e me mandarem, prof, sabe aquela atividade que você mandou para o crepom? Então, eu fiz isso, isso e isso também, e mandam as imagens, que é o mais interessante de tudo, como elas conseguiram reinventar aquela proposta e continuar nessas brincadeiras. Ali a gente tem outro bebê ali manuseando, né, fazendo a receita da massinha. A família acompanhou, mas eu pedi ao máximo para que eles tivessem autonomia, né, nesse momento de estar manuseando esses materiais na confecção das propostas. Ali a gente tem a minha bebê, a mais bebezinha de todas, manuseando o livro sensorial. Na atividade de contação de histórias, também foi pedido que as famílias organizassem o espaço, e eu dei uma dica da cabana. Então, a gente tem aí uma família, né, colocou luzes. Eu tenho uma outra família também, gente, que fez a cabana e colocou aquelas luzes de pisca-pisca. Ficou a coisa mais linda. Não foi possível pôr, porque ela mandou em vídeo, né, como a criança estava lá dentro, e daí entrou nessa cabana a mãe, o pai, o bebê e já a outra bebezinha que a mãe tem, e ela mandou como que eles brincaram nesse momento, e a alegria do bebê vendo, né, estando ali debaixo daquela mesa, daquele lençol, com aqueles pisca-piscas.
Aqui a gente tem outra criança, né, fazendo a proposta do Tampesca. O relato dessa mãe também foi muito importante para mim, porque ela falou assim, prof, foi só pôr o material, ele soube tudo o que era para fazer. Tanto é que no vídeo, ela entrega para ele, e ela tem para ela também, para ela poder, no dizer dela, ensinar como fazer. E ele lindamente já sabia o que era fazer, transpor. Ela falou, prof, como ele é inteligente, né? E isso que é bacana, poder possibilitar propostas em que a criança tenha autonomia e a família também possa ver o potencial desse bebê. A brincadeira no espelho, né? Foi pedido também que a família tivesse espelho em casa para poder estar brincando com esse bebê na frente, para ele poder estar se percebendo. Ali do livrinho que foi confeccionado, né? Eu tenho um bebê ali muito despojado, a mãe, né, ajudando ali a folhear e ele olhando as imagens. A bola ao cesto, né? A gente manda a proposta de uma forma, as famílias reinventam e os bebês inventam mais ainda. Então eu tenho essa foto muito linda de um bebê, né, que colocava as bolinhas dentro e virava o balde para ver onde saía. Aí saía correndo, no vídeo mostra assim, para colocar de novo as bolinhas. Aqui a gente tem outro bebê. Gente, esse bebê tá lendo ou não tá lendo? Que lindo, né? Então, do livrinho que foi proporcionado, ele fazendo, né? Olha a postura dele já, né? Enquanto leitor ali, olhando o livrinho. A gente sabe que as fotos, os vídeos são um recorte muito pequeno de todo o contexto. E a gente não pode se pautar só, né, nessa imagem. Mas, assim, tudo que eu estou dizendo para vocês de ter visto as imagens, ouvido as famílias, ter visto os vídeos. Por isso a importância de usar múltiplos registros, porque só a foto, ela não te dá o contexto todo, assim como o vídeo também não. Mas quando você junta foto, vídeo, áudio, ligação, escrita, você tem ali, né, dentro de cada um dado novo, e ali você consegue construir os seus registros. Aqui a atividade da fita, né, para as famílias grudarem, trabalhar o gruda e desgruda, o movimento de pinça, mas antes de tudo a brincadeira, né, ver como que as crianças iam criar essas estratégias para poder estar desgrudando essa fita que foi colada na parede, no chão, nos objetos. E aí a gente tem a imagem do bebê, né, que tentou ali embaixo, né, deitadinho, não deu certo, subiu e tentou até conseguir tirar a fita. É importante ressaltar também que muitas das propostas, se vocês observarem, são propostas de coisas que eu já havia feito também no período presencial. Eu achei importante proporcionar até no intuito de esses bebês, por já terem tido essa experiência em sala comigo, quando for desenvolver com a família vê essa autonomia. Então, como eles já fizeram, eles já sabiam que teriam que fazer. E nisso as famílias ficaram muito agradecidas, né, muito assim, entusiasmadas de ver o quanto que os bebês são inteligentes. Ali a mamãe, né, contando a história do livrinho para o bebê. Essa família, dessa primeira foto ali da minha bebê, é importante dizer, porque assim, às vezes a gente se pauta na família, né, a gente tem um discurso de falar, a família não quer, a família não participa, a família não faz, a família não tem interesse, né, e não são, gente, a maioria, não são. Eu acho que depende muito nós, enquanto educadores, de nós mostrarmos essa importância, criar projetos que tragam essa família para dentro da instituição, para dentro das propostas, porque as famílias, elas querem, né? Elas querem, se você mostrar a importância, elas participam. Essa minha bebê, ela está viajando com a família no caminhão que o pai trabalha. Essa mãe, ela levou o kit e a cada parada, a cada possibilidade, ela desenvolve atividade com o bebê. Então, olha aí, né? Ela viu a importância dessas atividades, ela quer que o bebê dela tenha esse vínculo, ela tem um respeito, né, ao meu trabalho, e dentro das suas possibilidades, ela vai fazendo. Então, aí foi até agora essa semana que ela me deu o retorno, que ela vai me dando retorno conforme vai tendo as paradas, né? E daí eu vou acolhendo esses retornos, mesmo com atraso, vou tendo essa sensibilidade com as famílias, mas como não considerar
Há quantas semanas foi proposta a atividade da revista? Olha, há muitas, foi uma das primeiras. Agora ela mandou, né? Teve atraso? Teve, mas como não considerar, né? Uma vez, olha as condições em que eles estão e o esforço dela em estar desenvolvendo a atividade. E ali os gêmeos, né? Os meus bebês, numa brincadeira com balão, que foi proporcionada, e olha a alegria, né? Uma proposta tão simples. Nessas imagens, eu procurei trazer mais os bebês, porque nos vídeos as famílias aparecem mais. Às vezes nem tanto na imagem, mas no incentivo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É importante deixar claro também que os combinados acerca dos registros foi muito bem conversado com o grupo, né, de famílias que eu tenho, foi algo que eles me deram ok, que poderiam fazer, e a cada vídeo orientativo eu falava para eles, olha gente, o registro é importante? Mas eu quero que antes de tudo seja uma atividade prazerosa para vocês, não se prendam à burocracia de estar me mandando os registros, precisa mandar? Precisa, mas aproveitem o máximo desse momento com o bebê de vocês, que para mim, nesse momento, é o que há de mais importante. E por último, a gente tem, né, uma página do registro das famílias no Diário de Desenvolvimento. Sobre o Diário de Desenvolvimento, quem quiser saber mais, ver ali sobre a escrita das famílias, eu fiz um vídeo recente no meu canal, onde as famílias disponibilizaram alguns cadernos, né, alguns diários, para que eu pudesse estar mostrando no canal esse trabalho de registro que está sendo desenvolvido com essas famílias. E lá no vídeo eu faço a leitura, né, de como essas famílias têm escrito, têm me dado as devolutivas. Então, se você tiver interesse, pode ir lá no meu canal, o nome do meu canal é Destaque Infantil, depois as meninas podem estar colocando o link aí também, tá? E pode estar deixando sugestões, dúvidas, ali nos comentários a gente continua as nossas discussões. Para encerrar aqui, eu gostaria de colocar os pós e os contras, porque nem tudo são flores, nem tudo é fácil, né? É importante a gente dizer. O que eu acho também importante a gente saber é que a gente não pode só se pautar nas dificuldades, né? Sempre a gente vai ter as dificuldades. E enquanto profissional, professor, eu não posso ficar justificando só nas minhas dificuldades, né? Que professor eu me faço num contexto de falta e de desafios, né? Os contextos em que eu vivo e as faltas não pode fazer de mim um professor ruim, um professor menor. Então, mais uma vez, a fala do Mário Sérgio Cortella, né? Faço o meu melhor nas condições que tenho, enquanto não tenho condições melhores para eu fazer melhor ainda. Então, os pontos positivos, o envolvimento da grande maioria das famílias da minha turma, a aceitação das propostas, nenhuma família, né, teve rejeição contra as atividades, preocupação em conduzirem as brincadeiras. O que foi isso? As mães, elas ficavam tão incentivadas ali nos vídeos de orientação, que muitas delas mandavam depois: prof, eu posso fazer assim também? Você falou de tal lugar, mas eu posso usar tal? Eu posso incrementar com isso? Algumas atividades as famílias recriaram as brincadeiras, colocaram ali o seu tom, né? Então elas ao ver que naquela brincadeira estava sendo proporcionado ali os vínculos, mas que também desenvolvimento e aprendizagem no bebê, elas se preocuparam em conduzir da melhor forma possível, pensando nesse desenvolvimento. A compreensão acerca do desenvolvimento do bebê, tenho relatos das mães falando, né, prof, como que fulano, né, como que o meu bebê está falando mais agora, olha, já está comendo sozinho, olha, teve autonomia ali naquele, já está se movimentando melhor, já está correndo, né, já está andando com mais autonomia. Então, eles vêm trazendo para a gente esse relato e compreendendo, né, o que está implícito ali em cada brincadeira, em cada interação. O entendimento da natureza do trabalho na educação infantil, né? Então, hoje eles entendem, se perguntar para as famílias, né, dos meus bebês, se a educação infantil é importante mesmo do berçário, elas vão falar que sim, que é importante, que os bebês delas desenvolveram, que se perguntar para elas, o que eu acho mais lindo, uma mãe falou isso em um relato sobre a brincadeira, ela fala como que a brincadeira é importante
para o meu filho desenvolver, né? E a gente se emociona, porque é uma luta que a gente vem travando aí para que as famílias compreendam que a criança se constitui, conhece o mundo e aprende por esses eixos das interações e das brincadeiras. E a valorização do trabalho, gente, várias famílias me procuraram, eu falava, prof, como que você dá conta? Eu estou aqui, é meu filho, é só um, às vezes dois. É difícil, prof, quase que eu não dei conta, né, de desenvolver a brincadeira. Eu fico pensando, você lá com os 18, com os 20, né? Então, eles têm compreendido que é um trabalho que não é qualquer pessoa que faz, que não é porque é mãe que dá conta de desenvolver, que é necessário que seja um professor, que seja alguém estudado, alguém que foi preparado para estar ali naquele contexto. Então, com cada coisa que a gente propõe, cada ligação nessa conversa com as famílias, como que eu tenho mostrado o meu trabalho, como que eu tenho tomado como oportunidades de valorizar também tudo aquilo que tem sido feito. Assim como os pontos negativos ou de dificuldades que eu tenho. Também tenho famílias que, ao ser disponibilizado o kit, né, tem crianças maiores em casa, e o kit foi, né, as crianças já utilizaram o kit ali, rasgaram os livros, experimentaram as tintas, já não tem o material, né, para fazer as propostas. Então, como que eu me vi diante disso? O que a família tem em casa? Dentro do que ela tem em casa e considerando o contexto do bebê, o que eu poderia estar proporcionando para que esse bebê tivesse acesso àquilo que estivesse sendo proposto? Tive famílias que deram poucas devolutivas, né? Às vezes de uma atividade, de uma proposta, só uma foto, às vezes um vídeo curto, né? Tem famílias que às vezes tive dificuldade de comunicação por ligação, mas às vezes no Zap me atendia. Quantas vezes, gente? Inúmeras vezes, alguns pais que eu já tinha tentado ligar e não tinha conseguido contato, às vezes porque era o horário de trabalho deles, estava tendo alguma dificuldade, na verdade, que a gente tem que considerar, me via online 9h30, 10 horas da noite e me chamava no Zap e eu, claro, eu ia e conversava com essa família e nesse momento eu tinha os retornos, né? Então, a gente tem também, não é tudo flores, mas a partir desses desafios e dos pontos negativos, o que a gente pode melhorar? Porque agora nós aqui do município de Rondonópolis, nós estamos já no processo de término da confecção do outro kit, que a gente vai estar mandando para a continuidade do programa. E disso tudo, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu ouvi das famílias? O que eu posso melhorar para que todos os meus bebês tenham acesso? E aqui, sobre a organização dos registros, como eu tenho organizado, né? O meu planejamento é um registro. E tudo que eu vou fazer depende dele ali, das minhas intencionalidades. Então, começa pelo meu planejamento, eu tenho os meus planejamentos, né? Dia após dia, o que vai ser proposto às crianças. Eu tenho organizado pastas, né, no meu computador por bebê, onde eu coloco as devolutivas das famílias de fotos e vídeos e áudios. Anotações no caderno de campo das devolutivas da família. Então, a partir dessas devolutivas, eu vou fazendo os meus registros no meu caderno de campo. Tenho construído um portfólio e depois eu quero estar mostrando lá no canal para vocês como está sendo a construção, essa documentação do percurso dos meus bebês, né? Que eu vou documentar esse percurso no portfólio e que vai culminar tudo isso, todo esse trabalho, no relatório descritivo do desenvolvimento do bebê, que não vai ser nos mesmos moldes do relatório descritivo, avaliativo, que nós fazíamos quando estivesse na instituição. Mas a partir de tudo que eu me propus, que a instituição desenvolveu, do que as famílias me deram de devolutivas e que não deram também, são dados para eu documentar esse percurso, tá bom? Aí o relato das famílias, se a Suelen puder me dizer se vai dar para passar, se não vai. Bom dia, professor. Então, oi. Olá, Michele, estagiárias e demais integrantes do grupo do Berçário Vespertino. Respondendo as perguntas da primeira fase do projeto Para Além da Escola.
O que você achou do projeto proposto? A princípio, no início, quando respondi aquele questionário, eu não concordei totalmente. Achei tudo muito estranho. Mas, no dia que eu peguei o kit na instituição, a Michelle e suas estagiárias me surpreendeu totalmente minhas expectativas. O que achou do kit pedagógico oferecido às crianças? Nossa, quando cheguei em casa, gente, com aquele kit, não me aguentei de tanta curiosidade e abri o kit sem a permissão da Michelle. Quando eu abri aquela sacola imensa, vi uma explosão de amor, né? Me emocionei muito, eu chorava, eu ria, ali dentro daquela sacola, eu vi e percebi o quanto de amor e carinho a Michelle e suas estagiárias têm para com nossos filhos. Cada kit identificado, muito bem explicado, com etiquetas, tudo bem organizado, tudo muito lindo. A agenda, então, o diário, né, da Gabriele. Quando eu abri o diário, me surpreendi. Vi a foto da minha filha. A Michelle caprichou em tudo. Registrou os momentos nos primeiros dias de aulinha na instituição. Qual atividade gostou mais de desenvolver? A da peneira com as tampinhas, porque eu vi, aliás, todas elas eu gostei bastante. A da leitura também, eles falaram as cores, falaram as palavras, viram meia, pé, neném, as cores, falaram, mas da peneira eu aprendi muito com eles, então da peneira eu gostei bastante, das tampinhas. Qual atividade que não gostou de desenvolver com a criança? A do espelho, porque a do espelho eu tive bastante dificuldade, né? Porque meu espelho, eu sempre falava para eles, não pega o espelho, não pode, vai se machucar, vai cair, vai quebrar. Então, a do espelho, quando eu fiz com eles reagiram diferente, né? Eu creio que é por causa disso. Quais foram as suas dificuldades para filmar? Para pegar os momentos bons, assim, que muitos momentos eu perdi, assim, a gente tenta pegar, mas não é na nossa hora, né? A gente tenta filmar, mas é na hora deles, aí às vezes uma reação, às vezes um movimento deles a gente acaba perdendo, então a minha dificuldade foi para filmar. Você observou algum desenvolvimento na criança nesse período? Qual? Falar, eles desenvolveram bastante as cores, estavam falando as coisas, obrigado, tchau, cantar também, bastante. Você considera esse projeto importante? Sim, bastante importante. O que poderia ter sido feito de diferente? Para mim, estava tudo perfeito, graças a Deus, deu tudo certo. Para mim, não tem assim algo diferente que pode ser feito, né? Para mim está tudo bem. Então, gente, vocês viram aí, né, o depoimento, eu fiquei emocionada também. Essas mães são muito parceiras. Eu tive outros áudios também, outros vídeos, mas por conta do tempo, né, não é possível colocar todos. Elas estavam bastante nervosas, porque não é fácil para ninguém falar, né, diante de uma câmera, mas elas foram muito abertas quando eu pedi para poder estar expondo. Elas, não, pode sim, tranquilo, a gente está aqui para contribuir mesmo. E elas estão lendo porque foi pedido, né, foi a última atividade que nós fizemos do período do programa,
e eu quis fazer uma avaliação com as famílias, como que eles estavam percebendo tudo isso, o que eles gostaram, o que não, para a gente replanejar. Então, como a gente falou ontem da avaliação, né? É importante fazer isso com as famílias, repensar o que deu certo, o que não deu, para a gente poder melhorar. E daí vocês viram aí a fala delas, né?